E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos continuar aqui a nossa discussão sobre ondas, né? Vou começar a discussão sobre o modelo de onda, tá? Ou seja, uma representação geométrica, uma representação algébrica, uma representação gráfica para falarmos sobre ondas. Bom, antes disso, temos dois conceitos iniciais: o conceito de frequência e o conceito de período. Para isso, vamos pensar no movimento de um ciclo. Por exemplo, um movimento circular. Tá? Suponha um determinado corpo, uma partícula, que descreve um movimento circular e, por conveniência, será um movimento circular uniforme. Quer dizer que o módulo da velocidade deste corpo é constante. Beleza. Vou considerar aqui a minha referência, o início. Então, a partir desse ponto, eu consigo verificar o movimento do corpo. Se você levar em consideração o intervalo de tempo para que este corpo complete uma volta, então, o nome que será dado para esse intervalo de tempo é período. Então, período é o intervalo de tempo para que um corpo, num movimento periódico, tá? Ou qualquer movimento periódico, se encerre e comece então um novo ciclo. Vamos chamá-lo de período. Já a frequência está associada ao número de voltas que este corpo, ou determinado movimento, determinada oscilação, apresenta por unidade de tempo. Quer ver um exemplo? Supondo que este corpo complete a volta em 10 segundos. Significa que o período é igual a 10 segundos. Qual é o número de voltas que este corpo dá em 1 segundo? Então veja, se o período, no nosso exemplo, se o período é de 10 segundos, a frequência será o número de voltas por unidade de tempo. Então, se ele dá uma volta em 10 segundos, em 1 segundo ele dá 1/10 de volta. Então, está aqui. Ó. Então, a frequência será dada em 1 repetição, né, 1/10 de repetição por segundo, ou seja, aquilo que vamos chamar de hertz. Bom, então aqui já temos uma relação. Perceba que a relação entre período e frequência é uma relação inversa, quer dizer que a frequência é o inverso do período. Vamos à frequência, então. Se você consegue definir frequência desta forma, vou colocar aqui, ó, frequência F, será o número de repetições dada para o intervalo de tempo. Então, ó, frequência é o número de repetições por intervalo de tempo. E é aqui que a gente encontra a relação. Quer dizer, eu tenho uma volta, né, em 10 segundos, significa que eu tenho 1/10 de volta, né, para cada segundo. Ou seja, 1 para cada 10, 1/10 de hertz. Né? Então, 1 para 10. Tá legal? Bom, então vamos lá. Se eu percebo que essa relação é inversa, a primeira coisa que eu posso pensar é, eu posso contar em repetições por segundo, por dia, por mês e assim por diante. Ou seja, se eu digo que eu tenho uma repetição a cada 1 segundo, é equivalente, é a mesma coisa falarmos que são 2 repetições para cada 2 segundos, 3 repetições para cada 3 segundos, 10 repetições para cada 10 segundos, 60 repetições para cada 60 segundos, que é equivalente a 60 repetições em 1 minuto, uma vez que 60 segundos são equivalentes a 1 minuto. Ninguém fala RPS, mas é muito comum falarmos RPM. Quer dizer, quando eu tenho uma para cada 1 segundo, está definido o que é 1 Hz. E perceba, 1 Hz será equivalente a 60 repetições para cada minuto, ou seja, 60 RPM. Então, aqui nós temos já as duas unidades de medida mais comuns para a relação entre período e frequência, que é o que a gente usa para definir depois o modelo de onda. Então vamos lá. Frequência é o número de repetições por intervalo de tempo.
Mas como nós já vimos aqui, nós temos a relação fundamental entre frequência e período. Ou seja, a frequência é o inverso do período. Lembre-se que no Sistema Internacional de Pesos e Medida, o intervalo de tempo é dado em segundos e toda vez que o período for dado em segundos, a frequência será dada em hertz. Bem, turma, esse é a nossa introdução ao modelo de onda. É isso aí. Grande abraço. Tchau, tchau.